18º dia. Tudo coopera para o seu bem. Nunca se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Confie. Gênesis 43. A fome na terra agravou-se. A família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito e um dia o pai decidiu: voltem ao Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Mas Judá lembrou: o homem nos avisou e foi categórico: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Se o Senhor estiver disposto a deixar nosso irmão seguir conosco, iremos e traremos alimento. Caso contrário, não arredamos pé daqui. De nada iria adiantar, pois o homem nos disse: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Israel gemeu: por que vocês me complicam a vida? Por que foram dizer ao homem que tinha outro irmão? Eles responderam: o homem estava nos pressionando e fazendo perguntas sobre nossa família. O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas que ele fez. Como íamos adivinhar que ele iria dizer: tragam seu irmão? Judá insistiu com Israel: deixe o garoto ir com a gente. Eu cuidarei dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer de fome aqui. Nós, o Senhor, e nossos filhos também. Eu mesmo assumo a responsabilidade pela segurança dele. É minha vida pela vida dele. Se eu não o trouxer de volta, são e salvo, assumirei toda a culpa. Se já tivéssemos partido, em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Diante desse argumento, Israel desistiu. Se tem de ser assim, assim será. Mas façam o seguinte: ponham na bagagem alguns dos produtos mais finos da terra, como presente para aquele homem: bálsamo, mel, especiarias, perfumes, pistache e amêndoas. Levem bastante dinheiro. Paguem em dobro por causa do dinheiro que foi devolvido à bolsa de cada um. Deve ter sido um engano. Agora peguem seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem e que o Deus forte faça que ele veja vocês com bons olhos. E mandem de volta seu outro irmão junto com Benjamim. No que me diz respeito, já perdi as esperanças. E eles partiram levando os presentes, dinheiro em dobro e Benjamim. Não perderam tempo e logo estavam outra vez diante de José no Egito. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao mordomo da sua casa: leve estes homens para casa e deixe-os à vontade. Mate um animal e prepare uma refeição. Eles vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José havia ordenado e levou-os para dentro. Mas eles ficaram preocupados quando viram que estavam sendo levados para a casa de José e pensaram: só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que fugimos com o dinheiro na primeira viagem e agora estamos nas mãos dele. Ele vai nos transformar em escravos e ficar com nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José e, à entrada da casa, disseram: por favor, ouça-nos. Viemos aqui da outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos nosso dinheiro na boca de cada uma delas, a exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimento. Não temos a menor ideia de quem pôs o dinheiro nas bolsas. O mordomo os tranquilizou: está tudo certo, não se preocupem. Devem ter sido uma dádiva do seu Deus e do Deus de seu pai, porque recebi tudo o que me era devido. Em seguida, ele foi buscar Simeão. Por fim, levou os irmãos para dentro da casa de José e os deixou à vontade. Providenciou água para lavarem os pés e palha para alimentar os jumentos. Os irmãos pegaram os presentes que haviam trazido enquanto esperavam a chegada de José, marcada para o meio-dia, pois haviam sido avisados de que almoçariam com ele. Quando José chegou, eles entregaram os presentes e curvaram-se em sinal de reverência. Depois de cumprimentá-los, José perguntou: e o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ele está bem? Ainda está vivo? Eles disseram: sim, seu servo, nosso pai, está muito bem e ainda vive. E de novo eles se curvaram em sinal de reverência diante dele. José olhou para seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Em seguida o abençoou.
Deus dê sua graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José retirou-se depressa, foi para o outro aposento e ali chorou bastante. Em seguida, lavou o rosto, controlou-se e disse: Vamos comer. José foi servido numa mesa à parte, separado dos irmãos, que por sua vez estavam separados dos egípcios. Os egípcios não se sentam à mesa com nenhum hebreu, pois é repulsivo para eles. Os irmãos estavam sentados de frente para José, por ordem de idade, do mais velho até o mais novo, e olhavam admirados uns para os outros, imaginando o que aconteceria em seguida. Os irmãos foram servidos com a comida da mesa de José, mas o prato de Benjamim veio bem mais cheio que dos outros. Assim, os irmãos festejaram com José e beberam à vontade. Gênesis 44. A José deu ordens ao mordomo da sua casa: encha com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar, e coloque o dinheiro de volta na boca da bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar alimento. E ele fez conforme José havia ordenado. Ao romper do dia, os homens partiram com os jumentos. Eles mal haviam deixado a cidade quando José ordenou ao mordomo: corra atrás deles. Quando os alcançar, diga: por que vocês pagaram o bem com o mal? Vocês estão com o cálice em que meu senhor bebe e que ele também usa para suas adivinhações. Isso é inaceitável. Ele os alcançou e repetiu as palavras de José. Confusos, eles disseram: do que você está falando? Jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não trouxemos de volta desde Canaã todo o dinheiro que havíamos encontrado em nossas bolsas? Gênesis 45. José não conseguia mais se conter nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou: saiam, fora, saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém com José quando ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo, e as notícias logo chegaram ao palácio do faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está mesmo vivo? Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu a seus irmãos: cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra, e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que o remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para o faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora, corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: sou o senhor de todo o Egito. Venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Darei um lugar para o senhor viver em Gósen. Assim poderá ficar perto de mim. Não apenas o senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Olhem para mim, vejam vocês mesmos, e meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo todas estas coisas a vocês. Contem a meu pai, que tem um cargo de grande importância no Egito. Façam um relato de tudo o que viram aqui. Não percam mais tempo. Vão logo buscar meu pai. Então José atirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram falar com ele.
As notícias chegaram ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e todos os que trabalhavam com ele gostaram da novidade. Então o faraó disse a José: diga a seus irmãos o seguinte: façam isto, carreguem seus animais e vão para Canaã. Reúnam a família de cada um de vocês e seu pai e venham todos para cá. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Diga também o seguinte: quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem. Ele deu também roupas novas para os irmãos, mas Benjamim recebeu 300 peças de prata e várias peças de roupa. Para seu pai, enviou os seguintes presentes: 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e mais 10 carregados com suprimentos e provisões para a viagem de seu pai. Ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Eles partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó em Canaã. Ao chegar, deram a notícia: José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito, e depois de ver as carroças enviadas por José para transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo. O espírito do ancião reviveu e ele disse: já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer. Gênesis 45. José não conseguia mais se conter nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou: saiam, fora, saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém com José quando ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo, e as notícias logo chegaram ao palácio do faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está mesmo vivo? Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu a seus irmãos: cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra, e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que o remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para o faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora, corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: sou o senhor de todo o Egito. Venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Darei um lugar para o senhor viver em Gósen. Assim poderá ficar perto de mim. Não apenas o Senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do Senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Olhem para mim, vejam vocês mesmos, e meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo todas estas coisas a vocês. Contem a meu pai, que tem um cargo de grande importância no Egito. Façam um relato de tudo o que viram aqui. Não percam mais tempo. Vão logo buscar meu pai. Então José atirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram falar com ele.
As notícias chegaram ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e todos os que trabalhavam com ele gostaram da novidade. Então o faraó disse a José: diga a seus irmãos o seguinte: façam isto, carreguem seus animais e vão para Canaã. Reúnam a família de cada um de vocês e seu pai e venham todos para cá. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Diga também o seguinte: quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem. Ele deu também roupas novas para os irmãos, mas Benjamim recebeu 300 peças de prata e várias peças de roupa. Para seu pai, enviou os seguintes presentes: 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e mais 10 carregados com suprimentos e provisões para a viagem de seu pai. Ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Eles partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó em Canaã. Ao chegar, deram a notícia: José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito, e depois de ver as carroças enviadas por José para transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo. O espírito do ancião reviveu e ele disse: já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer. Novo Testamento. Mateus 12, do versículo 24 ao 50. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo. É magia negra, disseram. Ele tirou algum truque diabólico da manga. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se explica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então com certeza o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Isto é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que o sustenta. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais, uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Jesus respondeu: vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova.
Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas, o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, por 3 dias e 3 noites, será posto numa cova profunda. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração, porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração, porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão. Mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para a minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que esta geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo de sua vida, estão prontos para Deus. Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos: olhem bem, estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe.